Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula com o professor Ivail. Uma aula onde você pode aprender matemática em outro patamar. Vai depender de você e você também pode contar comigo. Na aula de hoje a gente vai conversar sobre juros simples. Juros simples não é a principal modalidade de juros aplicada no mercado. Eu já tenho que começar te dizendo isso, tá? Mas a gente precisa entender como funciona o sistema de juros simples, porque é um sistema que é usado pelo mercado, ainda que não é muito. Bom, qual a ideia de juros? Primeiro que juros é um valor que se paga pelo aluguel do dinheiro. É isso mesmo. Quando você compra dinheiro, você tem um custo de usar o dinheiro que não é seu, tá, para fazer algo. Pode ser investir em uma microempresa, pode ser comprar um bem, numa emergência, num imprevisto que surgiu, pode ser entrar no cheque especial naquele mês que deu uma apertada. Enfim, os juros simples, eles são utilizados sim no mercado e eles estão dentro de um conceito maior de juros, que é o aluguel do dinheiro. Ou seja, quando você compra dinheiro, isso tem um custo, tá? E o nome disso é juros. Pois bem, como é que funciona a ideia de juros? Você vai pagar uma quantia, um valor a mais do que você pegou emprestado. Então, por exemplo, se você pegou R$1.000 e após um certo tempo você pagou 1.100, tá? Essa diferença 1.100 para 1.000, a diferença entre o que você paga e o que você pega chama-se juros. Ou seja, juros nada mais é do que o aluguel do dinheiro. Quanto você paga por usar o dinheiro de alguém, de outrem, por um determinado tempo. Existem algumas maneiras de calcular juros. Juros simples é apenas uma delas. Como é que funciona aqui? Então vamos imaginar que você pegou um empréstimo de R$1.000, tá? E o que foi acordado entre você e a pessoa, ou a instituição que está lhe emprestando o dinheiro é uma taxa de juros de 3% ao mês. A gente já explicou isso em aulas anteriores. 3% ao mês significa que após um mês ele vai cobrar 3% do valor que você tomou emprestado. No sistema de juros simples, se você passa mais de um mês devendo, ou se você fica com o dinheiro mais de um mês, nesse caso eu estou falando de mês porque é 3%, ele calcula juros de forma proporcional ao tempo que você fica com o dinheiro. Então, basicamente, juros simples é isso. Os juros são diretamente proporcionais ao tempo que você fica com o dinheiro. E, é claro, 3% ao mês significa que a cada mês ele te cobra 3%. Se você entender essa ideia fundamental de que juros simples, nos juros simples, os juros são proporcionais. E aí, quando eu falo proporcional, estou falando diretamente, não é inversamente não, tá? São proporcionais ao tempo que você fica com o dinheiro, tá? Vamos ver como é que a dívida cresce, com esse exemplo aqui. Então, quero que você me acompanhe aqui. Eu vou colocar aqui uma tabelinha, onde aqui eu tenho o tempo, tá? E aqui eu vou chamar a minha dívida, tá? Se eu peguei um empréstimo hoje, isso significa que, se eu fizer aqui a linha do tempo, o meu empréstimo hoje, e aí eu vou representar assim, tá? O meu empréstimo hoje, de R$1.000, ele vai se transformar no tempo. Como eu não vou fazer aqui uma simulação, não estou colocando um tempo específico, vou fazer para vários períodos de tempo, eu vou dizer que a cada momento, esses R$1.000 vão se transformar num valor futuro. Ou seja, 1.000 que você pegou hoje vai se transformar daqui a um tempo num valor futuro, tá? Que geralmente a gente chama de montante, mas que eu vou preferir aqui chamar de valor futuro. Só para você ficar bem conectado à ideia de que eu estou tomando empréstimo no presente para pagar algo no futuro. Então, hoje é o valor presente, amanhã é o valor futuro.
Muito bem. Então, como é que vai ficar aqui? Inicialmente, a minha dívida é de R$1.000. Passado um mês, eu fico com R$1.000 mais 3%. Se nós calcularmos aqui os juros de um mês, ou seja, pegarmos 3% e multiplicarmos por 1.000, fazendo as contas, a gente pode dividir por 100 em cima e embaixo, vai dar R$30. Se liga nisso aqui. Quando você calculou os juros para um mês, você automaticamente já descobriu o que acontece para qualquer mês. Por quê? Porque olha só o que vai acontecer. No sistema de juros simples, após um mês, você teria que pagar, né, 1.000 mais R$30 de juros. Após 2 meses, você vai pagar mais R$30 de juros. Você vai pagar 1.060. Após 3 meses, você vai pagar 1.090. Após 4 meses, você vai pagar 1.120. Então, o que é importante aqui nisso que a gente acabou de fazer, é que a gente percebe que, primeiro, aumentos iguais no tempo produzem aumentos iguais na dívida. Aumentos iguais no tempo produzem aumentos iguais na dívida. Em juros simples, isso sempre acontece. Tá? Mantida a taxa, né, constante. Outra coisa é que os juros são diretamente proporcionais ao tempo. De fato, se você ver aqui, né, os juros aqui, 30 vezes 1. Os juros aqui, 30 vezes 2. Os juros aqui, 30 vezes 3. E os juros aqui, 30 vezes 4. E os juros aqui, 30 vezes 5. Então, se você entender juros simples, talvez seja o melhor caminho para você resolver problemas envolvendo juros simples. Eu vou mostrar, obviamente, uma fórmula para você, mas essa parte aqui é muito importante. Entender que os juros, eles são diretamente proporcionais ao tempo. Ok? É claro que, lembrando que esse 30 aqui, ele foi calculado, né? Os juros aqui de um mês, foi calculado fazendo 3% multiplicado pela dívida inicial. E aí a gente chega, né, ao conceito mais geral de juros simples. Nos juros simples, os juros, a taxa incide sempre sobre a dívida inicial. Em juros simples, a taxa incide sempre em cima do valor inicial. E os juros são diretamente proporcionais ao tempo. Tá? Feito isso aqui, a gente pode passar agora para o caso geral, né? Só para, antes de mais nada, eu acho que é importante dizer aqui que o que vai acontecer com essa dívida graficamente, né? Então vamos imaginar aqui uma dívida de R$1.000. E o que vai acontecer com essa dívida? Ela cresce de 30 em 30. 30 em 30. Então, o que vai acontecer aqui são pontos. A dívida começa aqui, depois ela vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá e assim por diante. Ou seja, esses pontos aqui, eles estão alinhados. Então, o gráfico de juros simples, ele pode ser um segmento, uma semi-reta, ele pode ser um segmento de reta, mas o que é mais importante é que o crescimento é linear. Juros simples, crescimento linear. Crescimento linear. Ou seja, a dívida evolui em linha reta. Tá bom? Vamos ver o caso geral? Você quer ver aqui uma formulazinha que você pode utilizar? Imagine aqui que eu tenho agora, ao invés do tempo
0, eu tenho uma dívida aqui que eu vou chamar de valor presente. Tá bom? Após um período, o que vai acontecer? Eu vou ter o valor presente mais a taxa multiplicada pelo valor presente. No nosso caso aqui foi 3% vezes 1.000. No caso geral vai ser a taxa multiplicada. Isso aqui é a dívida inicial, isso aqui é os juros que foi pago em um período. O que vai acontecer em 2 períodos? Você vai multiplicar por 2 esses juros de um período. Então, isso aqui é os juros de um mês. Só que como se passaram 2 meses, né? Passaram-se 1 mês, 2 meses, eu vou pagar 2 vezes, né, esses juros de um mês. Não pode esquecer da dívida anterior. Após 3 meses, eu vou pagar o que eu peguei emprestado, mais 3 vezes o valor que eu peguei, né, o valor dos juros de um mês. 4 meses, o valor que eu peguei, mais 4 vezes os juros de um mês. De uma maneira geral, eu vou ter o valor que eu peguei, mais T vezes os juros que eu paguei. Onde T aqui é o tempo transcorrido, é o tempo transcorrido do início da dívida até o final. Períodos. Olha isso aqui. Isso aqui está dizendo o seguinte, que o valor futuro da dívida, pode ser calculado por essa expressão matemática aqui. Tá? O que acontece? Lá nos livros, você chama esse valor aqui presente de C. Por isso que aparece juros igual a CIT. Capital vezes taxa vezes tempo. O que é CIT? É simplesmente, pegue a tua dívida inicial, multiplique pela taxa que você tem os juros de um mês. E multiplica pela quantidade de um período, né? E multiplica pela quantidade de períodos para você ter o total de juros. Então, CIT, C vezes I, um mês, um período, um ano, depende da taxa. Tá? Então, CIT, C vezes I, os juros de um período, vezes T, os juros de T períodos. Isso reforça que os juros são proporcionais. Tá bom? Então, esta expressão aqui é a mesma expressão que você vê nos livros assim, o montante é igual ao capital, mais o capital vezes a taxa vezes o tempo. Tá? E é claro que a gente pode colocar, né, esse valor presente aqui em evidência, né, de modo que a gente fica com o valor futuro, é o valor presente que multiplica 1 mais IT. Observe que se você multiplicar, usar a propriedade distributiva da multiplicação sobre a soma, você chega lá. Tá? Então esta aqui é a formulazinha. Na maioria das questões de juros simples, às vezes, geralmente você trabalha com juros e depois soma ao valor inicial. Você pode trabalhar com essa expressão aqui mais compacta, mas essa aqui é uma expressão ótima. Eu não posso deixar de fechar essa aula com você, né? Fechando a ideia de que os juros totais pagos no sistema de juros simples é o valor presente, multiplicado pela taxa, multiplicado pelo tempo. Qual a diferença dessa fórmula para essa? Que essa aqui eu somei a dívida inicial para calcular quanto você tem que pagar. Tá? Uma coisa é juros, quando você paga a mais. Outra coisa é o total que você tem que pagar, que a gente chama de montante ou valor futuro da dívida. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido aí alguns elementos de juros simples. Eu reforcei aqui algumas coisas que não costumam estar nos livros, mas espero que você tenha gostado. É muito bom ter você aqui no canal do Ivail, um lugar onde você aprende matemática, você pode aprender matemática em outro patamar. Lembrando que vai sempre depender de você, né, e de mim, numa parceria. Tá? Tamo junto, um abraço.